Pessoal, estamos aqui para continuar a nossa conversa, esse papo sobre doutrina cristã aqui com o Diácono Ayrton, né? Eu queria que tu falasse, né? A gente falou que isso ele nos rege. Qual é o perigo de você viver uma ortodoxia, ela dissociada do ortopraxia? Não tem como, né? Você vai se tornar, sabe o quê? Se você for só estudar os princípios cristãos, né? Estudar ali e virar um teólogo de quarto, trancado dentro de um quarto, né? Você vai Do virar um Twitter, intelectual. o teólogo do Twitter, né? Pronto. Você Discutindo não é no um Twitter. cristão, você é um intelectual. Sim, Você pode conhecer todas as doutrinas, você pode saber cada ponto, cada autor, cada versículo ali. Se você não viver, você é só um intelectual, você não é um cristão. sim, Isso não te garantiu nada, sim. né? Assim como também, como é que eu vou ter uma ortopraxia? Como é que eu vou saber o que é que eu tenho que fazer para agradar a Deus Se eu não estudo. se eu não estudo? Sim, Como é que eu vou saber como Deus quer ser adorado? Porque Deus quer ser adorado de uma forma, não é de qualquer jeito. No culto público, na minha vida pessoal. sim. Como é que eu vou fazer isso se eu não sei? Se eu não tenho, Se eu não não tenho uma conheço, né? ortodoxia, se eu não conheço, se eu não me debruço na palavra, nas teologias, nos nossos irmãos do passado, né, e Sim, do presente também, que nos ajuda com isso, né? Então, é complicado, né? Então, esse é o perigo. É você estar vivendo, se você viver só na ortodoxia, você virou só um intelectual. sim. Se você for querer, não, vou só praticar. Praticar o quê? Se tu nem sabe. É como dizer para um time de futebol, cara, esquece a bola, vamos fazer o gol. Não Tá faz entendendo? Não sentido. faz sentido, É, né? não faz sentido. É isso É, o daí. medo, o medo é você cair no farisaísmo também. Você Ah, tem só, isso só daí. viver sem a. Você conhece a lei, É. conhece toda a doutrina, por assim dizer, né? Mas você Aham. não vive. Você Você vai ser não. um sepulcro caiado, como Deus fala. É bonito por Exatamente. fora, tem todos os frufrus, tem todos os evangeliqueis reformados e não tem uma vida prática. Exatamente. Sobre essa questão do farisaísmo aí também é muito complicado. Existem aí dois polos, né? Existe o polo das pessoas que realmente leva, né, até o farisaísmo, né? E que querem impor regras até a mais, Sim, né? Porque não entenderam a cruz de Cristo, né? sim, E existe também um polo do pessoal que quer totalmente liberdade, não quer saber de nada. Aí existem dois polos, né? Que aí a gente é o bom evitar, né? Esse sim. daí é o a evitar, esses polos, né? Os dois. Então, a gente precisa sim ter uma doutrina cristã, né? Precisa, é necessário para que a gente possa ter a nossa vida cristã dentro da palavra de Deus, da vontade de Deus. Mas se isso for feito só ali, para você mostrar que tem conhecimento, para poder ficar exigindo e para poder ficar julgando os outros, né? Você está incorrendo em e Sim, até em pecado, né? justamente. Eu ia até falar isso, porque lá na confissão vai falar sobre não dar as falsos testemunhos. E um desses pontos de não dar a falso testemunho é você falar, né, o que não devemos fazer, né, que vai dizer, né? Ele fala o que é o qual nosso dever exigido e o que é que não Uhum. devemos fazer. Um dos pontos que ele fala na confissão é que o falar a verdade inoportunamente Inoportunamente, é sim. pecado também. É verdade. Você exigir, por exemplo, de uma forma rigorosa, sem ter no seu coração o zelo pela palavra, é pecado também. Você Exatamente. não está. Até a forma como você vai exortar o seu irmão, né? Você pode até pecar, você querendo, né? Sim, Você quer o quê? Você quer melhorar ele ou você quer apontar a ele o erro dele, né? sim, Ou você quer parecer ser o bonzão, né? Perto de uma pessoa que falhou, né? Então, existem esses extremos aí que bem lembrado. sim. Queria passar aqui para a próxima pergunta. Esse aqui é interessante. E antes de eu falar ela, tem uma. O Davi Charles esteve aqui falando muito do Davi Charles, que eu escuto bastante ele.
Ele teve aqui com a gente, né, nos 140 anos da igreja, e ele pregou sobre o cativeiro babilônico, né? E falou que nós, de fato, nós somos peregrinos, Uhum. somos postos no cativeiro pelo próprio Deus, e Deus dá a instrução para a gente viver uma vida de piedade no cativeiro, servir, né? E lembrar que nossa vida não é aqui, mas é uma vida futura, né? Uhum. E pensando nisso, e pensando, né, que a gente vive em um cativeiro babilônico, a gente vive num mundo e que o mundo não nos pertence, queria que tu falasse quais são os desafios, né, de você como crente, como homem piedoso que segue, né, tem essas doutrinas e vive essas doutrinas, né, como é que é esse desafio na sua vida, né? Porque, por exemplo, no trabalho a gente vê inúmeras coisas que pedem para a gente fazer que a gente fica pensando, putz, não é Uhum. de Deus não vou fazer não. Você sempre é colocado isso em xeque, né? Em todos os lugares. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é esse desafio de se manter firme, né? Na sã doutrina e na doutrina cristã, no seu dia a dia. Bom, é verdade, né? A gente já tem a nossa natureza caída, né? Que está em regeneração, né? Que está realmente assim, buscando melhorar, buscando estar com Cristo, mas e ainda tem as tentações, né, vindas de fora, né? Então, existem aí a briga tanto interna quanto externa, né, para que a gente possa, né, cair, né? Então, assim, com relação à profissão, já passei por muitos desafios, cara. Já passei por desafio até de ter que largar emprego mesmo, pedir demissão mesmo para poder evitar passar por esse tipo de coisa, né? Não foi na louca, né? Na loucura, sim, mas foi uma decisão que eu tomei junto com minha esposa, né? Conversei na época até com um pastor, né? Daqui da igreja local e eu pensei bem e tal e tomei esse passo de fé, né? De realmente pedir demissão, fiquei, né? Assim, no risco de não conseguir suprir a minha família, né? Mas eu entendi que o principal é adorar a Deus, né? É acertar, né? Então, realmente é um desafio, não é fácil, não vou Principalmente dizer. a gente que é provedor do lar, pensando Exatamente. eu não tenho filhos, né? Mas pensando no menino É, querendo comer eu tinha filho já na época, né? Eu tinha filho, já era casado, e eu tomei essa decisão, né? É, graças a Deus, e Deus não me deixou desamparado, né? Rapidamente eu consegui um outro trabalho para poder conseguir ganhar até mais, né? Então, não estou dizendo que essa daí é a fórmula que você, se você largar o seu emprego, você vai Deus vai. depois conseguir Sim. um maior, não é assim, né? Foi a graça de Deus ali naquele momento na minha vida que me sustentou e que me deu essa oportunidade. Mas realmente é isso. É complicado, é difícil. é, Mas assim, o remédio para algumas coisas, ele é antigo, né? É o quê? Você está afirmado na palavra de Deus, né? Você está cercado de pessoas, né? Também comprometidas com a palavra Sim. de Deus, né? Que lhe dê conselhos bíblicos, né? Que uma boa igreja local para poder te dar uma estrutura espiritual, né? Um pastor bíblico, né? Também na igreja ter líderes bíblicos, né? Então, assim, tudo isso daí, cara, é antigo, é velho, todo crente sabe, né? Porém, às vezes evita esse remédio porque às vezes tem um gostinho, né? Amargo, né? Difícil, né? O remédio de engolir. Você procurar uma igreja que não é oba-oba, que não é só oba-oba, né? Uma igreja que vai te falar Que duras lhe verdades, cobrem. que vai te cobrar uma conduta, né? Sim. Então, é, o remédio é esse, cara, para você viver no caminho, no cativeiro, Sim. né? É esse. Às vezes você é um escravo, você tem que engolir muitas vezes o seu ego, né? Então é isso. E sobre isso eu gosto muito até às vezes saindo um pouco aqui do escopo, mas indo para essa visão aí do cativeiro, eu gosto muito da visão do C.S. Lewis, né? Que ele diz que a gente é como
gente aqui é como, como espiões numa terra, né? Sim. E que a nossa missão aqui é procurar outros espiões para poder, quando o nosso mestre voltar, a gente tomar esse reino aqui de volta, né? Com ele. Então eu gosto muito dessa visão aí também. A gente está vivendo aqui no cativeiro, mas a gente está como espião, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente não idolatra o espírito desse século, a gente ama a Deus e a gente adora a Deus. Eu acho interessante essa visão. Para concluir, eu queria, antes de tudo, fazer. São duas perguntas, na verdade. Tem uma que é a que eu queria fazer no começo e eu esperei até agora para fazer. A primeira é como essa doutrina nos ajuda, né, a ficar firmes espiritualmente e ter essa formação de caráter sólido? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre o ensino dessa doutrina, né, para um crente que acabou de chegar na igreja, que agora tem a responsabilidade de ser esse cabeça no seu lar. Queria que tu falasse sobre essas duas perguntas. A primeira, sobre o crescimento de alguém que já vem estudando e como isso ajuda no fortalecimento na fé. E o segundo é como esse crente que chegou agora, que está estudando isso, transmite para a sua família, agora como pastor do seu lar. Pronto. O ficar firme é essa questão do remédio que eu acabei de falar, né? Estudar a palavra de Deus, né? Ter uma igreja local saudável, bíblica, né? Com um pastor bíblico, com liderança bíblica, né? Estudar e fazer a ortopraxia, Sim. tanto a ortodoxia e a ortopraxia, né? Esse exercício diário, né? Você vai, né, se fortalecer espiritualmente, né? Então, através de uma igreja saudável, você vai ter, né, oração, né? Você vai ter os cultos, você vai ter os meios de graça, né? Sim. Você vai ter a ceia, né? Que vai te renovar lá a cada Santa Ceia. Então, pregações, né? Que te trazem ali para dentro da palavra de Deus, para dentro do caminho que a gente deve seguir com Deus. Então, tudo isso daí, né? Vai te ajudar. E não esquecer da cruz de Cristo, né? Sim. Porque assim, o cristão às vezes começa a estudar essa questão, até já indo para a sua segunda pergunta, né? Às vezes a gente começa a estudar isso daí, vai estudar os puritanos, Sim. vai estudar os pais da igreja, né? E o padrão de Deus é muito elevado. O padrão de Deus é inalcançável, só ele mesmo para seguir. Ele precisou se encarnar para poder seguir os princípios, né? Então, e aí você vê lá, os puritanos, eles, né, os escritores, eles tentam lá ao máximo imitar a Cristo, né? E aí você vê, poxa, eu não consigo fazer isso. E aí muitas vezes a pessoa até desanima, né? Sim. Desanima mesmo. Mas por quê? Porque esquecem da cruz de Cristo, da graça de Deus e esquecem até também da igreja local, né? Então é muito bom que a gente esteja inserido numa comunidade, né, com outras pessoas, né, que já passaram por esses problemas, pelas dificuldades, pelas tentações, pelas provações que a gente está passando hoje. Ela se saiu como, né? Para elas orarem, né, por nós também, né, dar conselhos. Então, tudo isso daí faz parte, né, do nosso projeto de ser cristão, né? Sim. Então, com relação também a essa nova pessoa, a pessoa que está chegando agora, né? Às vezes ela tem coisas que ela nem sabe, né? Por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu cheguei no meio reformado, eu não sabia de guardar o dia do Senhor. E para mim eu relutei nisso daí. Como assim vou guardar o domingo? Eu não vou poder ir para a praia, eu vou para o culto, depois eu vou para a praia. O que é que tem?
né? Vou assistir o jogo do É, Palmeiras. pô, cara, isso daí pra mim eu fiquei, caramba, cara. Então, assim, só que aí é gradual. A gente primeiramente tem que aceitar que muita coisa é gradual, né? Sim, É estudar, né? É estudar, aceitar, conversar, né? Tem gente, como você colocou, que ainda não entende o batismo, né? Às vezes não aceita porque não entende. sim. Não entende isso que a gente conversou agora, né? Que são princípios que são bons. Toda a lei é inspirada por Deus e ela é boa, né? Aí Então, ela tá desde a da criação, só foi expressa de forma escrita pelo próprio Deus, exatamente. né? Como diz lá no Salmos 1, né? Aquele que ama a lei, ela vai crescer como árvores Sim, próximo a ribeiros d'água. sim, Então, é a lei de Deus. Então, hoje, eu amo guardar o domingo. O domingo né? Eu vejo quão é bom, quão saudável é para mim, fisicamente e espiritualmente, sim, né? Então, assim, é, às vezes é gradual, muitas coisas você vai, o que está chegando, ele vai já adquirir de primeira, outras coisas ele vai relutar um pouco mais, mas é uma questão realmente de amadurecimento e ele tem que ter essa consciência de que o que ele está querendo, o que ele está aprendendo, o que ele está crescendo de conhecimento, ele vai ter que estar crescendo na prática e ele vai ter que estar crescendo também é, no ensino dentro do lar dele, sim, né? Na condução, se ele for o homem, o cabeça da família, ele vai ter que estar conduzindo os filhos dele, a mulher dele, né? Nesse mesmo caminho, trilhando esse mesmo caminho, né? Se ele for mulher, se for uma mulher, né? Também do mesmo jeito em relação é, a mulher, ela tem um papel muito grande na condução dos filhos, né? Na criação ali dos filhos, né? E também na forma como o marido pode despertar, né? sim, A mulher sábia edifica o lar. Então, às vezes ela tem um marido que não é crente, mas ela pode trazer esses princípios para dentro da casa dela e melhorar a convivência sim. ali no lar, né, dela com o marido, mesmo não sendo crente, com os filhos, que às vezes também não são crentes, né? Então, assim, os princípios cristãos, eles devem ser assim, né? Ortodoxia, ortopraxia, e agora também essa questão do ensino, né? Também ela é principalmente para o homem, né? A cabeça do lar, né? O sacerdote do lar, conseguir ensinar isso para os filhos, né? Ensinar para a esposa, né? Sim, E não que a esposa também não possa aprender por conta própria, mas é, é uma das funções do homem, né? sim. Ajudar a esposa Nesse ensino, nesse ensino nesse daí também, aprendizado. exatamente. E é importante, né? Você falou das mulheres que não têm um marido crente ou os filhos crentes. Pedro vai falar, né? Que ela ganha um marido na sua vida É, de piedade, na sua exatamente. vida de devoção a Deus. Então, o homem, ele vê, e claro, isso é obra do Espírito. O Espírito desperta no homem a visão dessa mulher piedosa. E eu lembro de uma aula de EBD, que ele falou justamente isso. A esposa ela não tinha um marido crente e todo dia ele chegava bêbado. Todo dia chegava bêbado, gastava o dinheiro todo dia. Todo dia. Gastava o dinheiro todo dia que ganhava. Mas ela todo dia botava a roupinha dele lá em cima da cama, né? Preparava o melhor jantar, botava lá e ia para a igreja. Até que um dia ele, né, um pastor deu a palavra para ele onde ele trabalhava, e ele não chegou bêbado em casa, viu a roupinha, reparou na roupinha dele limpa no jantar e apareceu na igreja. Você vê, a vida de piedade dela, Uhum. nos mais simples, né? Ela está mostrando o zelo pela sua família, está mostrando o quanto ela ama o seu marido através desses gestos. Constranger o marido dela Isso, com. É exatamente isso daí, né? Também eu não deixo de lembrar do exemplo de Santa Mônica, né? Mãe de Agostinho, né? sim, Que orou até o último momento pela conversão do filho dela. sim, Até o último momento. No momento mais obscuro da vida de Santo Agostinho, lá estava ela orando pela conversão do filho dela, sem desistir, sim, né? Então, era o que ela podia fazer. Muitas vezes é o que a gente pode fazer, é a oração. E não pense que
é só o que a gente pode fazer, esse é só é menosprezando o poder da oração, não. A oração é importantíssima, né? E muitas vezes ela é negligenciada por aquelas pessoas que só querem estudar Sim, ali a ortodoxia, que querem saber de tudo ali, né? Mas a vida de oração, de jejum, né? Ela é passada, deixada de deixada de lado, né? lado. Sim, Então, realmente, sendo que se ele realmente fosse levar ao pé da letra ali o que ele estudou, ele ia ver o quão importante sim, realmente é, né? A oração, o jejum, a vida de piedade, né? isso mesmo. Ayrton, cara, que maravilhoso tá essa conversa, esse papo, né? E antes de tudo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né? E que chamasse para estar com a gente, para cultuar aqui conosco, né? Se puder Ó, mandar uma mensagem. a hora. É... Gente, esse nosso tema aqui, ele é de suma importância, né? Por quê? Porque é aquela questão, como a gente vai agradar a um Deus, né? A um Deus que tem uns princípios, uns padrões tão elevados Sim, como eu mencionei aqui, né? Não é de qualquer forma, né? Então, tanto adorar a Deus no culto público como na nossa vida privada é um desafio, né? Que a gente só vai conseguir descobrir como através da palavra de Deus, sim, né? Então, é, eu venho destacar isso, eu quero destacar isso. A importância que tem da gente estudar a palavra de Deus, estudar a teologia, estudar os nossos símbolos de fé, né? Para que a gente possa acertar com Deus, sim. né? Vocês erram porque não conhecem as escrituras, né? Então, e olha que eles eram o quê? Fariseus, Estudavam estudavam, a mas não palavra. conheciam as Sim, escrituras. Então, olha o quão complexo é, né? sim, Então, é, vamos dar valor, né, aos princípios, vamos dar valor aos documentos, vamos dar valor, né, é, à teologia reformada, né? E colocar isso em prática. Com relação à nossa igreja, né? É uma igreja presbiteriana, uma igreja que tenta acertar sim com Deus, consegue acertar, né, com Deus com relação a liderança, sempre está querendo fazer o mais bíblico possível, né? sim. Então, assim, é uma igreja que me orgulha, né, de fazer parte dela e que e eu convido aí as pessoas que estão assistindo só no YouTube para vir visitar, conhecer, né? É, as pessoas aqui são muito receptivas, calorosas, né? Como cearenses, como bons Sim, cearenses, sim, né? sim. São bem. A gente tem um ministério ali da recepção bem caloroso ali, também bem amigável, bem interessado em integrar, né, os visitantes, quanto as pessoas que estão chegando como membros, né? Então, assim, realmente venham aqui da IPF, vocês vão gostar, né? Venham só para visitar, né? Ou então, se vocês estão procurando uma igreja bíblica, uma igreja que esteja firmada na palavra de Deus, venha visitar a gente, venha conversar com nossos presbíteros, com o nosso pastor, né? Tenho certeza que você vai sair daqui é, com um pouco mais de palavra de Deus no coração. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Ayrton. Valeu, Prazer cara. tê-lo aqui no HBcast. E como ele disse, a gente tem cultos toda terça-feira e aos domingos também. Então, aos domingos pela manhã e pela noite, amanhã às 9 horas e à noite às 18 horas, e na terça a gente tem o culto de oração às 19 horas. Você é bem-vindo para estar conosco, cultuando ao nosso Deus.